E agora a gente vai combinar mesmo com essa semana pra lá de especial, né, Silmara? Sim, Seja bem-vinda. Obrigada. Essa moça aqui, gente, ela trabalha há mais de 15 anos com artesanato. Mas há o quê? Uns 5 anos com mosaico? É, uns 5 anos diretamente com mosaico. Com mosaico ecológico, no caso, que é esse mosaico feito de embalagem descartável. Pequenininho. Pequenininho. Gente, são cada peça bonita que essa moça faz. Aí a gente ficou até em dúvida, viu? Qual que a gente pediu pra você fazer? Porque era tanta peça bonita, Silmara. Tem bastante coisa diferente, dá pra aproveitar bastante. Mas a gente vai aprender agora, olha, esse porta-chave. Antes da gente começar, eu queria que você falasse pra mim desse eucalipto aqui, ó. Sim, esse eucalipto, Beth, na verdade são restos de eucalipto de construção. Eles fazem aquelas casas, pergolados com eucalipto tratado, né? Então esse eucalipto tratado, ele sobra algum resíduo, sempre sobra algum pedaço. Sim. Nesses pedaços eu cortei, pedaços assim. Olha aqui, gente. Né? São bolachas, que nós chamamos bolacha de eucalipto tratado. Foi cortado numa serra para ficar bem fininho. Então ele ficou assim. Então aí nesse passo você faz vários tipos de artesanato, né? E essa bolacha, mas tá usando tanto em decoração, de casamento, de festa, né? De ambientação, você assim. pode fazer painel com vários diâmetros dela. Primeiro a gente via muito nos jardins, né? Sim. Muito decorado de jardins. Agora não, viu? Agora você pode dentro brincar de casa. à vontade com essas bolachas aqui. Então aqui já começa a nossa reutilização. Sim, é porque aqui no caso dessas peças eu utilizei peças que eu tinha na minha casa, que eu fiz um pergolado, então eu peguei o pedaço que sobrou, piquei para fazer esse trabalho. Que legal, Daí ele já está protegido. Já está também, protegido, né? porque ele está com produto, então ele Muito não apodrece. Bom. E como que faz para passar o risco aqui? Então, aí no caso eu tenho essa peça aqui, que é a mesma peça, só que tem diâmetros diferentes, que como eu reutilizei, então foi cortando, tem umas maiores, umas menores, né? Nunca é igual. Então aqui eu passei um latex branco, aí eu vim com só um uma risco. demão? Só uma demão. Na verdade é só para ficar mais fácil o risco, para visualizar melhor. Aí com utilização de carbono, né? Eu vou centralizar o desenho. Aí eu vou colocar o carbono aqui certinho e vou passar o risco, normal. Eu vou passar o risco e aí eu tenho aqui já o risco prontinho para eu começar a trabalhar, tá? Eu passo só aqui, porque o resto eu vou deixar na madeira mesmo. Ok. Tá? Então aqui o restante ele tá na madeira, eu passei o risco. Depois que eu passo o risco... Peraí, Silmara, aqui não tem problema dele já ter um rajadinho assim? Não tem problema assim, porque rachadura? aqui tudo vai ter cola e vai ter o mosaico e depois o rejunte, então ele tampa. Ah, então dá pra aproveitar mesmo, não é porque tá rachadinho que você não vai fazer. Nesse caso aqui não, que dá pra você aproveitar normal. Se tiver muito trincado com perigo de rachar, aí não dá pra usar. Mas aqui foi cortado com uma espessura boa. Espessura boa. Ele não vai rachar. Passou o risco. Isso, passou o risco, daí eu tenho uma peça um pouco mais adiantada aqui, ó. E eu começo a fazer, aí eu pego o plástico, né, determinei aqui, eu tô fazendo uma cor cinza aqui. Tem um cinza aqui para fazer uma fumacinha e eu fiz o contorno dessa xícara de marrom. Como que eu fiz? Eu peguei o plástico aqui. Ah, mas a gente tem que mostrar. Isso. Gente, isso daqui pega lá. Isso que esse plástico que foi usado... Olha de onde que veio, ó. É dessas embalagens. Aqui não é da mesma cor. Embalagem de shampoo. De shampoo, de creme. desinfetante, exatamente. Então, olha aí, gente, eu vou cortar assim, ó. Eu corto em tiras, assim, várias tiras. E aí tem cada cor bonita, né mesmo? Sim, tem uma cartela de cor maravilhosa. Aí aqui, ó, Beth, pra cortar, você falou que corta pequenininho. Eu venho aqui com a tesoura e vou fazer cortes assim, ó. Bem fininhos. Dependendo do tamanho que eu quero, é o tamanho que eu vou cortar aqui. Se eu quiser ele quadrado, é aqui que eu meço. Se eu quiser ele compridinho assim, eu vou medir aqui. Então, ó, eu fiz vários cortes aqui, tipo uma vassourinha, tá vendo? Aí eu venho desse jeito aqui e corto ele nessa posição, aqui ó. na minha mão. Ó. E aí ele tem o tamanho que eu queira. Ele fica muito pequenininho. Sim, bem pequenininho. E aí gente, esse mosaico é de paciência mesmo. Sim, de paciência. É terapêutico, viu? Olha aqui. Aí com cola branca, ó, eu vou pegar ele. Com cola branca, eu posso até usar o próprio palito. Eu passo o palito aqui, ó, um pouquinho de cola e deposito. Segura na sua mão aí pra mim, por favor. Isso. Aqui? Ó, eu deposito a cola aqui, tá vendo? Coloquei a cola e aí eu venho com cola. A cola sempre tem que ser depositada assim, ó. Nunca só riscada. Aí eu venho aqui, ó, e vou colocando as pecinhas uma atrás da outra. Que ela já vai pegando com a ponta do palito mesmo. Isso, é que eu tô pegando só a mão. Que ele fica com vou colocar aqui pra ficar mais fácil. Isso. Ó, pra que daí ele possa ver. Ó, eu vou molhar aqui, molho o palito na cola e vou colocando uma atrás da outra aqui, ó. Tá vendo? Seguindo o risco. Isso, eu vou sempre acompanhar o risco
E eu vou deixar uma do lado da outra, para que tenha um espaço, porque depois isso aqui vai ser rejuntado. Então, ele tem que ter um espaço entre uma e outra. Fazendo isso... Não é grudado, Não, né? ela não pode ser grudada. Então, assim, eu vou colocar aqui. Então, tem todas, uma do lado da outra, e vou fazer o contorno. Eu tenho que respeitar o risco, porque senão eu não dou forma. Porque tudo aqui vai ser preenchido. Se eu não der forma agora, ele desfoca depois, no desenho. E a cola branca mesmo? Cola branca. Porque isso aqui é plástico, né? É plástico, só que a cola branca é extra de artesanato. Aquelas colas que aquela nós usamos forte. no artesanato mesmo, Tá. tá? Então, aqui eu fiz todo o risco. Eu tenho um passo mais adiantado para vocês verem como Vamos tirar fica. esse aqui, Ó, então. eu fiz todo o risco, fiz o contorno da xícara e preenchi o quadradinho. Como que eu preenchi ela aqui? Eu não cortei ela em tirinhas, eu cortei em quadradinhos maiores. Eu vim aqui, ó, e eu corto. Ah, aqui tá maior? Isso. Ah, tá mesmo. Esse pequenininho aqui, o dentro vou da mostrar xícara, aqui. ele tá quadradinho, ó. O que preencheu toda a xícara, Ele gente. vem assim, eu cortei e cortei num formato de quadradinho assim, ó, tá vendo? Então, ele fica quadradinho. Mesmo processo, eu vou depositar a cola e vou colocar um a um do lado do outro. Foi o que eu preenchi o coração e preenchi a xícara. Ótimo. A única coisa que tá diferente aqui é o corte dessa lateral. Verdade. Porque a lateral, tá vendo que Tá ela tá em no triângulo? Isso. Então, o que a gente faz? A gente corta uma tira e a gente vem aqui, ó, nesse sentido, Beth, e vai fazendo assim, ó. É um pouquinho mais trabalhoso, porque você vai fazer o formato de um triângulo, ó. Tá vendo? E Vai aí você... ficar cheio. Isso. Aí você vem aqui, ó. Você falou do corte, a gente pode colocar cola. Aqui, ó. E a gente vem com o palito. Você umedecido. ensina, Silmara? Sim, eu dava É? aula na minha cidade. Hoje eu fiz um workshop ensinando, um evento do Dia das Mães agora. Que legal. É. Aliás, mandar um abraço pro pessoal de Paraibuna que está acompanhando o Combina. Falou lá que você vinha, né, Silmara? Falei. Isso é Aqui, bom. ó, daí a gente vai colocando, esse aqui eu cortei um pouquinho maior com o que estava aqui na peça, mas você vai colocando um ao lado do outro e você vai fazer todo um contorno. Toda a lateral Isso. aqui. Daí Quanto você- tempo de secagem? Então, a peça finalizada eu deixo 12 horas secando para Mas depois essa rejuntar. parte aqui só da cola branca? Não, a cola branca eu vou colando. Se eu tiver, né, com cuidado para manusear, eu vou colando tudo, eu vou fazendo direto. Porque aqui é um desenho simples, né? Sim, é um desenho mais simples. complexo, Aí você pode né? fazendo por partes. Por Você partes. pode fazer o contorno e ir esperando. Aqui no caso, ó, o que eu fiz? Ó, tá Esse num passo pra lá? Pode tirar. Esse é um passo que daí eu vim aqui e fiz todo o contorno conforme tá ali, em triângulo. Só que toda peça, Beth, ela tem que estar preenchida. Eu não posso deixar aqui sem mosaico e aqui com mosaico, porque ela dá Por mais que seja fininha, ela tem um rebaixo. Ah, vamos ver se dá pra ver Entendeu? melhor assim, olha. Ó. Tá vendo? De ponta cabeça não, né, Beth? Aqui, ó. Ela tem uma diferença. Nossa, inclusive até aqui do nó do eucalipto, isso. né? Que tá mais escuro, por mais que você pintou Sim. primeiro. Então precisa preencher tudo isso de branco, o que Isso. sobrou. Isso. O que sobra do desenho que você não quer, você vai preencher de branco. Então, você pega o branco. Vamos supor que você pegue um branco que ele tenha escrita, né? Tá. Porque tem muitos plásticos que olha tem aqui, escrita. gente. Esse lado tá com escrita, é aquele que não sai. Que não sai, que não é adesivo. Né? E esse lado não. Tá branquinho, que é o lado Também de dentro pode da embalagem. aproveitar. Também pode usar. Aí você vem aqui, mesma coisa. E aí o fundo branco você pode cortar, não precisa ter uma forma, porque você tem que preencher tudo. Então você vai cortar do mesmo jeito. Eu costumo cortar um pouco maior. Então eu corto assim. Isso, corto quadradinhos, vou depositar cola e depois eu vou colando um do lado do outro até preencher todo o espaço. Muito bom. Aí que é o detalhe. Quando você preenche tudo, ele vai ficar assim, Beth. Nesse caso aqui, eu marquei... Olha quantos. Eu marquei com uma caneta aqui 3 pontos onde nós vamos colocar os ganchinhos. Então, você tem que deixar ele furado já com a furadeira. Esse aqui não tá furado, mas aqui você fura com a furadeira. Já tá marcado, né? Se você olhar aqui, ele tá marcadinho com uma caneta. E aí, eu preenchi tudo de branco. Aí, Excelente. nesse passo, você deixa ele secar 12 horas. Se tiver sol, assim, tiver um dia bem quente, você Pode colocar pra tomar Pode sol? colocar no sol. Esse passo pode, daí ele vai Que legal. secar. Se não tiver sol, você vai deixar ele secar natural umas 12 horas. Aí, Mas aí a gente vê que ainda tem não terminou. uma base lá embaixo, melhor. Ainda tem espaços lá embaixo. Ele não terminou por quê? Se eu deixar desse jeito, conforme eu vou manuseando, ele vai soltando. Então, o que eu faço? Assim como no outro mosaico, nós vamos rejuntar. Então, eu fiz aqui, ó, uma pastinha de rejunte de construção civil mesmo.
esse rejunte que nós usamos em piso. Então eu vou pegar aqui essa pastinha e vou depositar aqui em cima. A gente coloca ele em tudo. Eu costumo usar os dedos mesmo. O interessante é não usar a espátula, porque a espátula, se ela tiver qualquer relevo no plástico, ela solta. O plástico é muito fino. E assim você tem mais, Isso, tem mais contato. Quem tem alergia pode usar uma luva. Porque o rejunte, ele é cimento, né? Então ele pode... Então aqui você passa com cuidado só para não borrar as laterais, porque eu não vou pintar. Caso você tenha medo de borrar, você pode colocar uma fita crepe em volta na hora de rejuntar, só para ele não... Ó, daí aqui você tira o excesso. Aí sim, agora finalizou o mosaico, né? Isso, daí aqui nessa secagem você tem que tirar. Se tivesse sol, o que que eu faço? Eu deixo secar rapidinho, já venho com pano. Aqui tem um pano. Olha, gente, ela tirou bem o excesso. Eu tiro o excesso. Mas aí sumiu um pouquinho da desenho. xícara, do coração. Só que o plástico, ele não pega o rejunte em cima, porque ele é liso. Então, o que que eu faço? Na hora que eu passo o pano, ó, ele volta o desenho de novo. Aí aqui, ó, ele vai voltar o desenho. Mas ficou ótimo. Ó, aqui eu enrosquei o pano, ele saiu, tá vendo? Pode enroscar o pano. Depois cola de novo, Com cuidado, né? depois cola de novo. Tá vendo? Então, aqui nesse passo... Esse pano tá úmido? Ele tá um pouquinho úmido. Você pode passar um pano seco primeiro, depois um pano levemente úmido aqui. Deixa eu virar aqui pro povo de casa ver como ficou. Olha que charme. Aqui a peça tá completa. Aqui sim. Porém, se é um porta-chave, só falta colocar então os ganchos. Daí a gente vai usar esses ganchinhos. Mas vamos falar do daqui de trás, né? Nós temos que pendurar ele em algum lugar. Aí eu uso esses lacres de latinha. Olha tá vendo? isso, gente. Também até é reciclado. Parte ela usa também. E aí aqui eu vou pregar ele aqui com um preguinho, tá? E ele vai ficar essa argolinha pra cima. Alto. Isso, igual o que tá ali, Beth. O que tá ali, ele já tá pregado. Ou eu coloquei um parafusinho, tá vendo? Olha aqui. E aí ele fica... Colocou um parafuso, um preguinho. Aqui também. Então aqui só não é reciclado mesmo isso aqui. Os ganchos que são comprados. Os ganchinhos, isso. Aí aqui, conforme a gente fura, né, com a furadeira. Adorei. Você vem e coloca o ganchinho. Gente, fica tão gostoso depois que passa depois isso. que termina, nós passamos verniz por cima. Acabei de passar a mão, que falei, nossa, tá bonito, tá brilhoso. Isso, você vai passar um verniz. Depois, nesse passo, você já pode pegar um verniz à base de água e passar em toda a peça. Conforme você passa o verniz... O que que acontece? O rejunte, ele é poroso. E o verniz, ele faz com que ele fique mais protegido para não sujar. Fica até suave ao toque, assim. E ele fica com um leve brilho também. Gente, eu amei. Uma graça essa peça. Olha, aqui reusou, reutilizou e reciclou. Tudo. Os 3 R's, Os 3 R's. Que se fala muito, que a gente precisa fazer isso com as coisas que a gente tem em casa. E essa semana está sendo muito especial por conta disso. É cada artesão que tem vindo contar a história aqui, que legal. mostrar trabalho. Nossa, Silmara, a gente tem que aproveitar tudo, né? Todos os materiais. Quanto menos levar para a natureza agradece. Melhor. E olha, gente, aproveitar para presentear. Né? Vai num aniversário, não vai na loja lá comprar, não. Dá um presente mesmo que você fez. É bonito demais, viu? Muito obrigada. Amei te rever. Obrigada, Beth. Continua com o seu trabalho lindo, lindo mesmo. Muito obrigada. Ensinando as crianças. Sim, isso é muito bom, viu? E tem muitas peças bonitas ali que ela fez, viu? Gente, que delícia, viu?